Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Fala Campeão, no nosso quarto episódio, com um campeão de bilheteria, um campeão da música, um campeão do futebol, o campeão dos negócios, meu amigo Henrique Portugal. Que é isso? Muito obrigado por esse currículo aí. Depois eu vou pegar um recorte, vamos pegar, vamos colocar no seu Instagram. Doido. Não, mas tem que ser, porque o pessoal achava, Henrique, no começo, como a gente veio com o Minotauro, com o Escuro, embora as vertentes sejam diferentes, né? O Minotauro atleta, o Escuro gestor, o Lars agora uma mistura dos dois que a gente fez. Isso. Eu falei, mas a gente quer falar de tudo, né? Eu acho que o campeão pode ser um político, pode ser um cozinheiro, pode ser um empreendedor, e né, vocês são as referências que têm que passar para nós, né? E o nosso objetivo, obviamente, é falar um pouco de você, né? Mas fugir do que você ficou aí quase 40 anos falando, né? A gente buscar outros conteúdos seus, que eu sei que você tem bastante. Pô, será um prazer. Pra gente trazer para o pessoal aí, mas é inevitável que a gente comece falando da música, né? Claro. É o natural. E até porque você sabe, desde que eu te conheci, eu sempre falei da imensa admiração que eu tenho não só por você, mas pela banda, e recentemente tivemos esse episódio aí. Então, no seu caso, eu digo que geralmente a gente começa do começo, né? No seu, eu quero começar do fim. Inverte a ordem, né? Eu queria que você contasse aí do seu coração, já que você deve ter falado algumas vezes recente, mas eu acho que para o público aqui que te conhece e está aqui acessando para assistir isso, o que foi o 26 de março último aí para você, porque para mim foi extremamente emocionante, muito, né? Cheguei a te mandar uma mensagem um dia antes, falando, imagina o seu coração como é que deve estar, mas para vocês quatro que estavam ali em cima olhando para baixo, eu queria que você contasse para o pessoal aí um pouco de como foi aquela descida da rampa, a gente viu que vocês estavam bem energizados. Bonito, né? E como foram aquelas, deu 3 horas de alguma coisa de show, né? Deu quase 3. Começou 7h30, foi 10h30, isso aí. 2h50, tipo isso. Bom, Sérgio, eu acho muito interessante, obrigado pelo convite, né? E eu falo muito com as pessoas que é o seguinte, primeiro eu vou falar de você para falar de mim. Você fez um trabalho muito... Você fez o trabalho duro do Cruzeiro, que era exatamente organizar a casa para entregar para uma outra pessoa. E eu sei que muita gente te criticou pela forma como você fez, pela forma como você fez essa condução, né? Mas você pegou o Cruzeiro numa situação falimentar, organizou, estruturou e fez uma entrega que para mim foi muito bem feita. Obviamente que assim, toma aqui, agora o futuro pertence a você, né? Isso aí. E aí fazendo a comparação com o show final do Skank, né? O que a gente fez foi criar uma história de uma banda que começou de forma independente em Belo Horizonte, construímos um patrimônio e no dia 26 de março a gente falou assim, ok, esse é o último show, fizemos o que a gente tinha. Na verdade, o que a gente não tinha, porque a gente não tinha conseguido sonhar para chegar naquele momento uma coisa tão grandiosa quanto aquela. Mas olha, valeu, foi muito legal, foi ótimo. Então o Skank como show, como apresentação ao vivo, ele termina aqui. Você saber largar e abrir mão de certas coisas na vida, você tem que... Eu não estou falando que a gente fez isso extremamente bem pensado, não, mas você tem que ter uma sabedoria muito grande, um amadurecimento muito grande para fazer isso, né? Mas a gente chegou à conclusão que o ciclo estava completo e que cada um precisava, de certa forma, fazer outras coisas. O que seja, porque não necessariamente quando você tem um ciclo vitorioso, aquilo tende a se perpetuar, né? Porque, por exemplo, você conversou com o Lars, eu não vi, eu tenho que ver esse vídeo. O Lars é um cara que esteve, aquela brincadeira que a gente fala, né? De qual lado da mesa você está? O Lars foi atleta e por uma infelicidade, um acontecimento, ele se viu obrigado a estar do outro lado da mesa, que é completamente diferente.
E eu sempre gostei, a gente já conversou muito, do negócio música. Não só do negócio música, mas do negócio futebol. Que na verdade é muito parecido. É entretenimento. Né? Entretenimento, exatamente. O ciclo da vida de um jogador é mais curto do que, às vezes, de um artista, mas tende a ser mais intenso. O artista, por exemplo, a carreira do Skank, 32 anos. Pô, nenhum jogador jogou 32 anos. Mick Jagger, então, Paul McCartney. Esse então. Exato. Esse não tem nem que falar, né? O Stones, acho que está fazendo 60. Pô, é um negócio inimaginável no esporte, né? Então, assim, é um aprendizado. Você falou assim, bom, essa parte da minha vida, ela fechou o ciclo. Agora, o que fazer? O que pensar? Porque assim como a vida de um jogador de futebol, que você conhece bem, de concentrações, normalmente os jogos são no meio de semana, exatamente no meio da semana e no final de semana. Então, a maioria dos jogadores não viu aniversário de amigos, casamento de amigos, família, filho, família, escola, isso, exatamente tudo. E artista é exatamente igual. Eu não vi casamento de irmão, formatura de filho. Não é que a gente seja obrigado, vocês são obrigados a fazer o show toda semana, não, mas é que faz parte da profissão. E eu, recentemente, até um ano atrás, eu conversei com as minhas filhas, né, eu falando com elas, assim, que agora elas já estão na universidade, eu não pude ir na formatura delas, do ensino médio. Eu falei assim, olha, eu não estou indo porque eu não quero. Eu não estou indo porque vocês me conhecem desde que vocês nasceram. Eu sempre fui artista. Então vocês já sabem como é a minha profissão. Mas foi esta profissão que me possibilitou pagar o ensino de vocês. Então, eu não estar na formatura faz parte disso. Não é porque eu não gosto de vocês, porque eu não quero estar com vocês. É a natureza do trabalho. É a natureza do trabalho. E é legal porque o pessoal ouvir isso, né, Henrique? Que eu falo, muita gente acha que é glamour. A vida do músico, a vida do jogador, igual você falou. E às vezes é uma renúncia muito grande, né? É muito grande. Obviamente tem seus benefícios. E fora que em ambas, também, desculpa te cortar, é a exceção que dá certo. Que é outra coisa. Não sabe tudo que passou naquele caminho ali, né? Até chegar lá. Por exemplo, eu não sei... Artista, para chegar, por exemplo, no patamar do Skank, é a exceção da exceção. O jogador de futebol, se não me engano, é 1% ou meio por cento. 1% ganha mais, isso é estatístico, 1% ganha mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil que eu tô falando. 1%? 1% dos jogadores de futebol profissionais do Brasil, que tem contrato de atleta profissional registrado em federação. 1%. Então, assim, eu até falo muito assim com as pessoas. O resultado do seu trabalho é diretamente proporcional ao tanto que você dedica a ele. Então, quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de arte, tem gente que fala assim, poxa, eu quero ser artista, eu quero ser artista. Eu falei assim, tá bom, mas quanto você quer ser artista? Aí o cara fala, eu falei, não, então não vá ser. Porque existem preconceitos com algumas profissões. Né? Jogador de futebol é respeitado porque ele dá certo. Quando ele dá certo. Artista é a mesma coisa. Agora, chega num banco, você, um artista desconhecido, você vai pedir um empréstimo, vai comprar um apartamento financiado, fala assim, qual que é a sua profissão? Coloca lá, músico. Aquilo vai passar pela seção de análise de crédito. Você acha que músico lá é bem-vindo? Não é. E você está falando do formal. Eu imagino quando você foi lá ter a sua primeira namorada, foi apresentar o pai, e aí o que seu filho faz? Ele toca na noite. O preconceito que não existe, como tem um do jogador. Né? O que seu filho faz? Jogador. Se não for um jogador de elite, eu falo, opa, você vai casar com uma pessoa assim, não é? Eu falo assim, eu costumo falar sobre, eu adoro estatística, eu sou formado em economia, né? Aí a gente fala assim, técnico de futebol. Eu falo assim, cara, técnico de futebol é uma profissão ingrata, porque a gente tem Série A e Série B no futebol brasileiro. São 20 times, vezes 2, 40. Tem 40 postos de trabalho para técnico no futebol brasileiro. Ponto.
Jogador você vai multiplicando, são 40 times, você tem 25, já dá um número aí, 800, chega a mil profissionais. Série A e Série B, né? Mais ou menos, é isso mesmo, isso tudo, 1000 profissionais. Beleza, então já é um número, mas técnico são 40. Então o funil é muito forte. E aí você começa a falar assim, os artistas, por exemplo, bandas, você fala de bandas de pop rock, tem números relevantes, e você não enche uma mão. É verdade. Então o funil é um funil muito grande, mas aí vem o outro lado que eu falo. O Skank é a prova que você pode viver de música no Brasil. Sim. Falar, é impossível. Não, não é não. É difícil. É difícil, mas é possível. Claro. Eu sou o resultado disso. Então, eu acho que se você quer mesmo, acredite igual eu acreditei. Bacana, é isso mesmo. E você falou uma frase que me lembrou, tem um livro que chama Quando Nietzsche Chorou, e tem uma frase dele que eles falam que amar é saber deixar ir embora, né? Então, eu acho que essa frase, ela é profunda nisso aí que você falou. Você gostar é você também saber entregar, né? Não é porque tá certo, eu tô no sucesso, que eu tenho que me apegar e ficar nisso. A gente pode ir para outros rumos, né? Sim. E mais uma vez o Skank marca, porque não sei se você vai se lembrar, eu comemorei aí a venda do Cruzeiro, que se deu no dia 18 de dezembro, show do Skank, na Serraria Souza Pinto. Você levou a gente camisa. Se encontrou à noite. Esse dia foi muito especial para mim, né? Esse 18 de dezembro, então... Eu acho que, já que você falou, na verdade ele é um fechamento de um ciclo, né? Um rito de passagem. A vida hoje ela se tornou tão competitiva e tão rápida que eu acho que a maioria das pessoas, elas perderam o prazer de comemorar as vitórias, como a vida fosse uma luta constante. Assim, ela é, mas se a gente não souber aproveitar os momentos especiais, que são as conquistas, microconquistas, a vida fica um terror. 100% de acordo com você. A vida vira um terror, cara, é a luta constante. Não, parará, ganhamos hoje, mas amanhã vocês vão acordar mais cedo. Fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, em vez de acordar amanhã mais cedo, vamos acordar depois de amanhã mais cedo. Dá só um dia pra gente. Me dá só um dia para comemorar, porque senão fica muito difícil. Não existe prazer, aí é só óbvio, se você já é bom e alcança um lugar muito bom, o seu nível de exigência só vai aumentar. Mas deixa para depois de amanhã. Se eu ganhei hoje, deixa amanhã eu comemorar. Tá certo, e é merecido, não tem dúvida nenhuma. Por isso que eu imagino que depois do 26 de março você ficou uns 3 dias pelo menos dentro de casa, né? Só relembrando aquilo que passou, passou. Mas foi maravilhoso. Porque eu falei, quem foi muito legal, quem não foi lindo, né? A energia foi contagiante. Eu me diverti bastante, viu? Porque eu cheguei naquele dia ali e falei assim, como é que eu vou pensar esse dia na minha vida? Né? Um fechamento de um ciclo, fechamento de várias coisas, como é que eu vou pensar? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aproveitar isso aqui ao máximo. É isso aí. O máximo. E foi tanto que as imagens, né, daqui a pouco vocês vão poder ver e tal, quem não foi, né? As imagens, eu estava muito feliz, que eu falei, isso é conquista. E eu vi muita gente vindo de fora, isso foi muito legal, falando, eu tenho que ir, que é o último show do Skank, eu tenho que ir porque a banda marcou. E é legal que o que você falou, não acaba, né? Logo depois do show, naquela semana, eu viajei para Bragança para ver o jogo do Cruzeiro e Red Bull e me chamou a atenção que na ida e na volta eu gosto muito de ouvir rádio local, para falar o que estão se ouvindo aqui. Eu não tô brincando, eu ouvi Skank no mínimo umas 4 vezes em 2 dias de ida e volta. Isso é muito legal. Depois do fim, entre aspas, da banda. O que então, termina é o Skank Show. O que termina é o Skank Show, não é o Skank Música. As músicas estão aí, nossa história tá aí, termina o Skank Show. E legal que é o seguinte, agora voltando, você disse que para ir para os novos desafios, eu acho que não. Você já tem outros desafios há muito tempo na sua vida, né? Eu quero falar mais do lado de empreendedorismo agora, mas só para a gente encerrar um pouquinho música, que são os seus projetos também, que eu já tive o prazer não só de ouvir quando você lançou com o Leone, uma música, que é um cara que eu adoro, né? Genial. Como eu tive o prazer de ver a Solar Big Band tocando, a sua banda, e esse dia com Leone e Tony Garrido. Mas que você sempre faz esses especiais com essas pessoas que significam muito na música, né? O que você pensa desse projeto?
segue como Solar, segue com outro nome, segue Henrique com participações, alguma coisa, largar a gente você não pode. Então você tem que, muito bom. Você tem que pensar aí como que você vai entregar para nós essa sua música aqui. Você, assim, eu como empreendedor da música, você é um cliente especial, porque você... Toda vez que eu te convido, você vai. Eu fico muito feliz com isso. Inclusive, seu cunhado está devendo uma nova visita, que até já te ver tocar violão na adega, nós já pegamos uma noite dessa também, hein? Caraca. Não vou nem falar que a gente está aqui. Se tivesse imagem, a gente tinha que mostrar. Não, esse negócio de... Fazer assim. Só vou fazer o desenho, assim, que é o movimento. Tira... Mas é porque o talento do Henrique é plural para isso. Esse dia a gente teve o prazer de estar num jantar junto, o Fred, o cunhado dele, é um amigo querido nosso, né? E aí fez esse convite e num dado momento da noite, Manda foi embora. Eles têm uma cave lá, né? Uma adega na fazenda. Henrique me pega o violão e fala, vamos para lá, vamos lá tocar um violão. Aí a gente divertiu em dobro. Eu gostei, acho que até mais do que no teclado, viu? Então você tem que entregar isso para nós mais. Como é que você vai entregar isso para o público que gosta de você agora? O que você está pensando ou não está pensando nisso ainda? Não, na verdade eu já penso isso já há um bom tempo. E aí pensando até como empreendedor, né? Uma coisa é você ser o tecladista de uma banda. A outra coisa é você se tornar o vocalista, né? Até em termos posicionais, assim, é diferente, porque o tecladista, no meu caso, assim, eu estou sempre atento a tudo que está acontecendo. Quando você é o vocalista, a banda está atrás de você. Aí você não tem como observar, você tem que confiar. É exatamente a posição de gerente, de gestor. Por mais que você seja competente, você tem que confiar nas pessoas que trabalham com você. Porque você não tem como ficar controlando as pessoas o tempo inteiro. É saber formar a equipe, né? E confiar. Saber delegar e confiar. Exatamente, porque na verdade você está, no caso do artista, está olhando para o público. Uhum. No caso do gestor, ele está olhando para o mercado. Então você não tem tempo e como controlar as coisas. Então essa mudança de posicionamento para mim, ela já foi muito interessante, da mudança de visão do negócio. E, já comecei minha carreira, já lancei... quiserem me procurar, Henrique Portugal em todas as plataformas de streaming, que seja no YouTube, que seja Spotify e outras plataformas e tal, já estou lançando. E a Solar Big Band, na verdade, é uma Big Band que eu montei, eu adoro isso, eu gosto muito de música e eu sou daqueles artistas que fica feliz quando o público está feliz. Se o público está feliz, aí tá ótimo, aí é diversão completa. E é isso que eu gosto da música. Eu acho que com o que eu fiz, com o Skank, eu não preciso provar mais nada. É isso aí. Agora eu quero me divertir. Então eu chamo meus amigos, Tony Garrido, Leone, Bruno Gouveia do Biquíni, Léo Jaime, Simoninha, Di Ferreiro. Cara, só amigo que eu conquistei, tem um tanto, né? Já chamei o Evandro Mesquita, adoro ele, já conversei com ele algumas vezes sobre... porque a Blitz já acabou, já voltou, acabou, voltou de novo. Eu até liguei para ele. Charles Gavan, que é muito meu amigo, do Titãs, baterista, né? Que vai fazer um show agora aqui. Isso, é legal o Gavan, conversando com ele, eu perguntei para ele assim, ô Gavan, como é que é? Porque eu já tinha programa de rádio junto com ele na Rádio Globo. Uhum. Eu tinha um programa de rádio na Rádio Globo. Eu falei, ô Gavan, como é que é acabar uma banda? Ele falou, Henrique, é um negócio muito interessante. Isso ele me falou já tem uns 3, 4 anos. Você sai da banda, mas a banda não sai de você. Porque eu tenho 10 anos que eu saí dos Titãs e eu sou o Gavan dos Titãs até hoje. Entendeu? Então, é indissociável. Então eu vou ser o Henrique do Skank aí, bicho, pelo menos mais uns 10 anos, tranquilamente. Né? Então é legal você entender certas dinâmicas, né? E aí, até completando isso para quem gosta, né? O Boris Becker acabou de ter um documentário que saiu agora na Apple, falando sobre o pós-carreira dele. E foi preso agora recente, né? O documentário é exatamente por conta disso. Que ele já saiu, tá solto. Saiu agora. E o documentário fala exatamente desse processo de quando você termina o ápice, às vezes, da sua carreira. Ele começou muito novo, inclusive ele parou novo também e tal. E como é que ele fez a gestão do pós-carreira de atleta, né? E é legal isso você entender. Então, o que eu quero para a música daqui para frente é exatamente me divertir. Eu acho que o papel, em termos assim, de formação, de dizer o que eu posso, o que eu não posso e tal,
eu acho que uma boa parte disso eu já fiz. Mas podemos ficar tranquilo que você vai fazer, né? Nós vamos te ver bastante aí ainda. Ah, bicho, é show bom, música conhecida, coisas do Skank. E é o que eu estou recomendando. Eu vi esse show, um galpão lotado com convidados excelentes e todo mundo pulando o tempo inteiro. Foi muito bacana. É isso que eu vou fazer, cara. Nós estamos felizes. Então, na parte musical já estamos tranquilos. Estamos tranquilos. E a parte empreendedora, eu acho que para quem não sabe também, o Henrique já tem essa veia há mais tempo, né? Igual ele falou, e vai ser impossível não ser o Henrique do Skank. Mas para quem está aí no universo da inovação, das startups, do empreendedorismo, o Henrique é um ícone da inovação. Conselheiro de algumas empresas, investidor de algumas empresas, né? Então, a gente até vinha batendo um papo antes aqui. Dá essa dica aí para a gente também. O que você pensa em tendência de mercado, alguma empresa que você está agora, que você acredita muito, né? E vamos falar do bom primeiro. Daqui a pouco eu quero saber alguma coisinha que você errou no processo aqui para dar dica. Mas conta alguma coisa atual, ou que você está pensando em fazer, ou que você já está fazendo, que você acredita que é bacana, que é uma tendência de mercado, nessa área aí do empreendedorismo. Ou empresa que você é conselheiro, ou enfim, alguma coisa assim que você fala, pô, isso aqui me dá um orgulho danado de estar nesse projeto. Eu acho que se você quer investir numa empresa, obviamente você pode investir numa empresa listada em bolsa, entender a empresa, mas se você quer investir mesmo nesse tipo de coisa, você tem que se preparar para isso. Por exemplo, eu estou fazendo um curso que é de formação de conselheiros de administração de grandes empresas. É um curso ligado à FIENG. Muito interessante. Uma das coisas mais importantes que eu descobri foi você ler um balanço. Você entender um balanço. Que ali no balanço você sabe se aquela empresa é alavancada, que tipo de negócio que ela é, se ela é uma prestadora de serviço, ou se é pelo balanço. Você não precisa saber nem o nome da empresa, nem o ramo de atividade dela. Só ver os números, né? E só você olhar. Matemática no meio. Só você olhar assim, fazer a análise de balanço. Então isso é uma coisa extremamente interessante. São coisas que eu aprendi com o tempo. Hoje a gente tem muita empresa. Você vai muito no pessoal, você já estabeleceu um fundo, você tem amigos que já estão sempre com você, que te ajudam a analisar? Qual que é? Eu optei assim, obviamente o Skank tem nenhum mês que o Skank parou, então eu sempre trabalhei como conselheiro de algumas empresas, com a minha experiência de acertos e erros. Sou investidor atualmente, eu tenho uma empresa que eu invisto já há um tempo, que é um defensivo agrícola orgânico, que eu acredito muito que o mundo tem que limpar. A gente só tem esse mundo, os foguetes do Elon Musk ainda não conseguiram levar a gente para outro planeta. Está tentando, eu acho que vai dar certo. Mas eu acho que não sei se eu vou pegar isso não, mas vai dar certo. Então a gente tem que cuidar do planeta. Então essa empresa é uma empresa no norte de Minas, é um óleo baseado numa árvore indiana, a empresa se chama Bionin. Eu vendo muito para soja. A gente já tem uma filial no Paraguai. O Paraguai tem muita coisa de soja lá. Mas é uma empresa que ainda está crescendo. Agora, tem uma empresa que eu acho muito legal, e é por isso que eu vou falar dela para chegar no que eu acho. Que ela chama Stream. O que a gente faz? A gente faz análise de risco de carreiras artísticas. É tudo baseado em dados disponíveis que existem hoje no mercado. Então, dados do Spotify, dados do YouTube, dados do Instagram. E aí a gente criou o que eu falo que é o crédito consignado da indústria da música. Para viabilizar exatamente não só os grandes momentos de grandes artistas, mas os artistas que já estão, o que a gente fala, tracionando e gerando receita. Porque a maioria das empresas, é o que a gente chama de curva S, né? Você tem um momento que ela está começando, que ela começa a tracionar, que ela prova o modelo de negócio dela, e aí chega num determinado momento que é o crescimento exponencial dela. Que normalmente, nesse momento, a única coisa que ela precisa para fazer esse exponencial é dinheiro. Então aí é que entra a turma do dinheiro que quer exatamente ter uma rentabilidade maior do que simplesmente deixar um dinheiro no banco. Então por isso que a gente fala que é análise de risco, para que a gente dividir uma carreira de um artista em 10 etapas, e entre a 5ª etapa e a 8ª etapa são os momentos melhores. Então a gente analisa hoje 1.500.000 artistas, mais de 100 milhões de músicas, para exatamente determinar qual é o melhor momento para você investir, às vezes, naquela carreira artística. E esse modelo ele serve para muitas áreas.
Então você misturou sua música com a economia, tudo junto aí. É, porque na verdade eu sou formado em economia e era analista de sistemas, então eu entendo a tecnologia, o que é bom, né? E a tecnologia, eu sempre falo isso, a tecnologia é um meio, ela não é o fim. Você tem que usar a tecnologia naquele setor, naquele segmento que você mais entende. Ele definitivamente, a tecnologia não é fim, porque senão você fica dependente dela. É isso aí. Então, por exemplo, na área de advocacia, sua área, poxa, o Watson da IBM é um negócio fantástico. Mas já é fantástico há uns 8, 10 anos. O escritório que faz advocacia de massa é o que mais tem hoje, é o sistema que já faz a petição pronta, você só troca o nome para as mesmas teses. Exatamente, né? Por causa de jurisprudência, de várias coisas que tem um padrão. Jurimetria, que a gente fala na nossa Jurimetria? É, exatamente. Então você já tem um padrão. E na música também, por mais que pareça que não, existe um padrão. Assim como no investimento de empresas. O que acontece muito hoje em dia nos investimentos é você não investir mais em empresas que estão começando. Você investir em empresas que já estão caminhando. Então você não vai no 0, você vai no 3, né? Naquele estágio que você falou. Você vai no 3, no 4 ali, que você já sabe, o cara já sabe exatamente o que ele quer. Tá muito difícil hoje você achar alguém que acredita num PowerPoint, num belíssimo PowerPoint. Entendeu? O que eu falo PowerPoint é assim, não é uma belíssima apresentação. Porque, na verdade, não é só apresentação, porque no final da história, a empresa é constituída de pessoas. Então você quer saber se aquele cara é estruturado, organizado, responsável. Então eu vejo muito isso. Então por isso que eu acredito muito nessa empresa de análise de risco, porque a gente tem ótimos profissionais lá dentro e uma ferramenta muito calibrada para o mercado de música. E é um assunto que você conhece profundamente, né? Essa coisa de você sair investindo, isso aqui tem uma grande oportunidade de mercado no momento. Cara, se você gosta desse segmento, não faça maluquice não, acha uma empresa listada em bolsa, que é daquele setor, analisa a empresa e investe na empresa. Porque ali tem toda uma regulamentação, tem toda uma história que te protege como investidor, como acionista, entendeu? Eu acho que é mais seguro. E já foi a época que falava jogar na bolsa, né? Bolsa é investimento, não é jogo, né? Pô, tem tanta ferramenta hoje em dia que você faz que análise. Te ajuda. Curso na internet, quem quiser começar, segue a turma aí que fala muito sobre isso. Muita gente. Podcast falando sobre isso, tem milhares, tem alguns maravilhosos. E aí agora você está se dedicando a essas que você já está, ou você continua sempre explorando e buscando novas oportunidades aí na área? Como é que é? Você é mais reativo ou propositivo nisso? Então, nossa, agora, eu sou propositivo demais. Você vai atrás. Até demais. Tem hora que eu falo assim, chega, para. Ainda mais sendo conselheiro de fundo de investimento, aí... mas eu acho legal porque às vezes você começa a falar assim, olha que coisa interessante. Por exemplo, eu invisto na Confrapar e lá tem uma empresa que é investida lá, que é uma empresa de drone de São Carlos. Então o que os caras... A agricultura, ou a que se chama de agritech, né, é muito sofisticado. O que esses caras... Qual que é o modelo final do drone? É você falar assim, eu estou precisando aqui de aplicar tanto de tal produto. Bicho, o drone sai da base, vai lá na sua fazenda, joga por cima, desce, através de placa fotovoltaica, ele recarrega e volta para a base. Você não tem que fazer nada. Você só tem que dar um telefonema e fazer um Pix. É impressionante, né? Bicho, é um negócio maluco, você não precisa ter equipamento, você não precisa ter nada. Precisa conferir, porque na verdade você manda o mapa de georreferenciamento da sua fazenda, fala qual que é a área, qual que é o produto, o cara chega lá, aplica e vai embora. Então, assim, Então, o que tem de oportunidade em cada negócio? Às vezes, uma coisa que eu falo muito é o seguinte, você ser um especialista, durante muito tempo isso foi muito bom, mas você sendo só especialista, você não inova, você só melhora. Então, por isso que é legal você entender de outras áreas que estejam no entorno, ou às vezes área que não tem nada a ver. Porque você começa a notar, se eu juntar esse com esse e um pouquinho desse, eu vou inverter a sequência do mercado. Pode ser que dê certo. Então isso é inovar. Eu concordo, ajuda demais. Eu estava falando do caos aqui antes, né, da maluquice, dos malucos, né? Tem que existir o maluco para fazer as mudanças, né? Mas isso que você falou é engraçado, porque, inclusive, na minha profissão originária, que é o direito, né, é uma profissão tradicional.
E quem não acompanha, meu pai foi magistrado, mas advoga, eu brinco, meu pai vai fazer 75 anos, hoje ele não consegue fazer uma petição, porque ele tem a dificuldade para ligar o computador, para fazer, para salvar, para imprimir, para fazer o protocolo por token, o tal de certificado digital acaba com ele, então as pessoas têm que acompanhar isso, né? Mas, e aí voltando, por ser dessa profissão predominantemente tradicional, os estudos de gestão que me levaram a estudo de tomada de decisão, a ler sobre economia, que é a sua área, a ler sobre estatística, né? Eu publico muitos livros que eu gosto de ler, isso aí é o que você falou, realmente nos dá outra visão de mundo, te dá outras oportunidades de vida e incrementa, né, o seu negócio e te abre porta para outros negócios, né? Acho que você ficar travado é muito ruim, né? Eu fico vendo assim, eu falo assim, pô, o que você sugere para as pessoas? Eu falei assim, sai de casa, enfrenta a fila, anda de ônibus, tenta entender exatamente qual é a dor da sociedade, quais são as dores da sociedade. Tem muita oportunidade, só que se você ficar em casa esperando, quem vai te passar a informação é alguém que já filtrou a informação de acordo com a demanda ou necessidade dela, não sua. Então, sai de casa. Olhe a história em frente fila. Cara, porque fila é um negócio, um manancial de conhecimento absurdo. Conversa com conversa com motorista de Uber, motorista de táxi, porteiro de prédio, ascensorista, faxineiro. Vai entendendo as dores, né? Porque essas pessoas, garçom, essas pessoas, eles são invisíveis para a sociedade. E olha quantas milhares de pessoas que eles lidam por dia, diferentemente da gente. Então eles estão captando muito sentimento. Eles captam o sentimento inteiro, porque normalmente as pessoas não têm filtro do lado delas. Você está dentro de um táxi, ou, beleza, um aplicativo, alguma coisa, você pega o seu telefone, você liga e você fala algumas coisas que você não falaria ali, né? Na frente de ninguém. Porque você acha que o cara, esse cara nunca mais vai me ver, esse cara nunca mais vai não sei o quê. Aí tem aquela história tem uma história que é clássica, o Zezé Perrella contou uma vez, se é verdade ou não, eu não sei. Que é a história de um goleiro, de um time e tal, fala assim, pô, meu time tem que ganhar e tal, não sei o quê, compra o goleiro do outro time. Fala assim, pô, mas como é que eu faço isso? Assim, não, isso é simples. Pega um táxi, vai para a cidade do cara, com a maleta, fala, fala pro motorista de táxi, eu vim aqui para comprar o goleiro do tal time. Desce do táxi, pega outro, eu vim aqui para comprar o goleiro do tal time. Desce do táxi, pega outro, eu vim aqui para comprar o goleiro do tal time. Desce do táxi, pega outro e volta para o aeroporto. Comprei o goleiro de tal time. Já espalhou. Cara, acabou. Ninguém, o técnico não escala aí. Não escala, acabou. Não fez nada, não fez nada e acabou. Acabou. A sociedade, ela é isso. É verdade. Entendeu? Então é você entender e ver os fiscais da natureza, né? Os fiscais da sociedade, que eles estão aí. E tá cheio hoje, né? Ainda mais com a rede social. Tá cheio. Mas me conta, você então relatou aí, deu essas dicas aí de várias coisas que você mexe, gosta, dá certo. Agora eu acho que todo mundo aprende com erro, né? Isso. Qual experiência que você tem mais marcante, assim, para você falar que isso que a gente está conversando hoje, várias pessoas têm essas propostas todo dia, investe aqui, essa empresa é boa, essa empresa é ruim. Para quem tem essas oportunidades no dia a dia, a dica que você deixa para falar, olha, nisso aqui eu errei, acho que eu errei assim, e hoje é o que eu recomendo para que ninguém erre como eu errei. A primeira delas é o seguinte, não invista em áreas que você não conhece, igual eu já falei aqui. Outra, eu acho que confiar nas pessoas é importante, porque senão é difícil ter sócio. Você já sai com desconfiança, você não vai para lugar nenhum. Não quer dizer que você precisa ser amigo do seu sócio, não. Você tem que confiar nele e respeitar ele. Que ele é exatamente. Um cara capaz. E você ter seus pontos de checkpoint, por isso que eu falei, entender de contabilidade, entender de balanço, ser transparente, fazer todas as perguntas que você quer fazer, nunca deixar para depois, emitir a sua opinião e falar assim, a minha opinião é esta. Certo ou errado eu não sei. Tá certo aí, né? ou errado eu não sei. E eu adoro ser discordado. Fala assim, olha, a minha opinião é essa. Aí a pessoa chega e fala assim, Henrique, eu não concordo com você. Eu falei, já gostei. Ótimo. Porque se você conseguir me convencer que eu estou errado,
ponto para você que você me ensinou um negócio. Mas se você não conseguir me convencer, é sinal que eu realmente estava certo. Então vamos embora do jeito que eu achava. Então, na verdade, é um ponto de checagem para saber se o que eu estou pensando é realmente certo. Então, adoro isso. Falo assim, olha, eu não sou o dono da verdade. Porque, na verdade, tem uma letra do Skank, que é chamada da música Três Lados, que é a minha verdade, a sua e a verdadeira verdade. Porque a gente toma as nossas decisões muito baseado no que a gente sabe. Quando eu venho escutar a casa aqui no escritório, eu falo que o cliente conta um caso. Eu tenho certeza que tem o lado dele do outro lado e tem o certo no meio, que é o que o juiz vai falar. É a letra de três lados. É a letra Só que de uma forma jurídica, né? É, exatamente isso. Então, é sempre imaginar isso. Falar assim, olha, imagina assim, mas... E tem uma coisa que o Steve Jobs fala, que é aquele negócio se não me engano, chama círculo virtuoso, né? Que é o que, porquê e o que, porquê. Bom, resumindo, não vou saber explicar que jeito. Mas, simplificando, não é o que você quer fazer achando o que o cara quer. Pergunte para ele. Às vezes a história de sai de casa, em frente fila, para você ter a real noção de qual que é a dor, para quem você vai vender alguma coisa, para quem você vai negociar. Não você tentar convencer. O convencimento hoje em dia está muito, muito difícil. Porque as pessoas têm muita informação. Então o cara, você fala, o cara fala, aí vai lá no celular, consulta, fala assim, aquilo que você falou não é bem isso. Então, cara, é legal você descobrir qual que é a dor do cara, fala assim, olha isso aqui, será que isso aqui é bom para você? Aí o cara chega e fala, pô, é exatamente isso que eu estou precisando. Mas você tem que conhecer a dor dele. E assim que essas grandes startups todas surgiram, seja o Uber, o iFood, o Easy Taxi, né? Todos veem que, pô, o delivery demora demais, tudo é complicado, o táxi vem sujo, o motorista não liga o ar, né? E aí foi... Cara, eu já peguei táxi fora do Brasil, que na hora que eu entrei no táxi, eu falei, cara, esse táxi tá fedendo demais, bicho, que é isso? Cara, na hora que eu olhei, tá um motorista e um collie, um cachorrão no banco dele da frente. Táxi? Do táxi. Onde isso? É longe. E eu falei assim, pô, eu falo que o Uber, ele veio para melhorar os táxis. Sim. Ninguém fala, ele veio para acabar os táxis. Não, o táxi não vai acabar. Ele veio para melhorar os táxis. Isso aí. Aí depois você entra num táxi, hoje em dia o táxi tem balinha, tem água. Não sei o que, eu falo, opa! Mudou, né? Ajudou. Então... Fazer o preço competitivo, a gente até prefere, né? Eu falei, eu só ando hoje, a maioria das vezes, de táxi, vai para o aeroporto, pista do meio, transporte público, maravilhoso. São Paulo, se você está com pressa, não pegue Uber. Relata então para nós uma dessas experiências e das dicas que você falou, pô, essa aqui eu errei. Por que eu pergunto isso? Eu, no meio do futebol, né? Eu falo, existe uma coisa que eu defendo e falo muito, eu não, né? A ciência comprova isso, que é o Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel da Economia, no livro dele que chama Rápido e Devagar, ele fala da dominação da negatividade. Todo mundo só pensa no seu ruim, né? Então vai chegar o goleiro que ganhou tudo, vai lembrar de um gol, de um peru que ele tomou. O artilheiro que fez um monte de gol só lembra do gol que ele perdeu, né? E eu falo, sempre tento levar o lado positivo das coisas. Eu sempre, ali no dia a dia do futebol, ninguém nunca abordou para falar, não, que bacana, esse cara que você contratou foi o artilheiro do time, que fez o acesso. Não, só fica lembrando dos ruins que deram errado. E eu falo, gente, eu acho que a gente tem que pegar o erro, aprender com o erro e minimizar, tentar minimizar um novo erro. Mas você nunca vai conseguir ser 100% perfeito, porque nós somos humanos, né? Mas a gente tem que saber construir um processo. E acho que em negócio é isso. Então conte aí, talvez, pra gente, para quem está assistindo, ver aí um erro de julgamento errado que você fez no investimento, a hora que você viu, pô, deu errado, mas faz parte, você continuou investindo em outras coisas, né? Então o Mick fala que, ele fala o seguinte, existe o acerto e o que eu aprendi. Não é o erro, porque a gente aprende com o erro, né? Investir numa plataforma de streaming, até contei isso para você antes aqui, mas é legal contar. E é você entender que se o seu negócio está funcionando, começando a funcionar, não é que ele já deu certo. É você, às vezes, entender que qualquer negócio, ele é cíclico, né? E você não pode fazer a linha de corte de gastos de estruturação pelo ponto máximo. Porque, eu preciso de mais funcionário, eu preciso de mais funcionário, eu preciso de mais funcionário.
Chega uma hora que você começa a descer. As leis trabalhistas, elas não te possibilitam, elas não te ajudam a você fazer esse ajuste. Esse ajuste de você entender esse ciclo, ele não é fácil. A gente está passando por um momento agora, na economia, que os profissionais ligados à tecnologia, eles estavam extremamente, fortemente valorizados em termos de remuneração. Uhum. Agora você está vendo as Big Techs mandando assim, um mundo de gente embora. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque, na verdade, foi um ciclo virtuoso. Fala assim, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Aí os caras falam assim, bicho, essas empresas de tecnologia não vão dar lucro, não? Por isso que eu falo tanto a história sua do Cruzeiro, que você pegou lá embaixo, você organizou e saiu. Você não fez o ciclo completo da dor e do virtuoso. É. Você chegou no meio do caminho e falou assim, não, minha função aqui era chegar só até aqui. Era só até aqui. E daqui para frente esse papel não é meu. E aí eu vejo muito isso, acontece muito. Você fala assim, é você entender que não é você só aumentar, contratar, que isso vai te gerar um futuro longevo. É sempre entender em que momento que você está, qual que é o tamanho do passo que você pode dar, porque o ajuste após o gigantismo, ele é muito difícil, porque o mercado não ajuda, as leis não ajudam, e aí você sofre muito para fazer isso. E onde que você viu que ia dar errado o investimento aí que você fez? Que horas? Você quer que eu fale, né? Você quer que eu fale, não, eu né? quero que você relate aí para o pessoal ir aprendendo. Cara, foi no dia que meu sócio comprou uma Panamera da Porsche blindada. No dia que ele comprou essa Porsche Panamera blindada, eu olhei, falei, bicho, a gente não chegou lá ainda. Pra que isso, né? Pra que isso? Aí eu tentei um outro amigo que, esse tem mais tempo, que o negócio dele andava maravilhosamente bem, até o dia que ele comprou uma Ferrari. Ele falou que no dia que ele comprou a Ferrari, o negócio dele foi embora. Porque toda vez que ele ia negociar alguma coisa, ia apertar o cara. Aí ele fala assim, pô, cara, você tá me apertando, você tem uma Ferrari. Obviamente, isso é uma característica, eu acho, que é do mercado brasileiro. Do brasileiro, por questões culturais e também religiosas. É difícil você comemorar e externar muito o seu sucesso. Mas isso também é um pouco de mercado, porque a gente falava antes, e no Soccernomics, que a gente estava conversando aqui, esse livro, ele fala um pouco isso, tanto que o mercado modifica quando você tem uma grande compra, uma grande venda. Né? E outro que me falava, o Thiago Escuro, que eu entrevistei aqui, que hoje está no Red Bull, ele fala, quando o Red Bull comprou o Bragantino, todo jogador que eles vão comprar, não, o Red Bull tem dinheiro, então é mais caro. É um pouco da lógica do mercado, meio esquisito. Me disseram isso do Botafogo e do Vasco, por causa da SAF. Não, agora esse time tem dinheiro, então você vai vender para lá, tem um plus SAF. Mas assim, o Cruzeiro virou uma SAF, né? E não virou isso. Eu acho que isso vai depender da forma como você faz no dia a dia. Exatamente. E eu acho que a própria questão do Bragantino ajustou o mercado também, né? Que hoje eles já não são mais assim, né? E, aliás, mostraram que são vendedores. Venderam o Claudinho muito bem, já fizeram outras vendas lá. Né? Então, essa questão do mercado aí, que é a sua especialidade também, economista, se ajusta, né? Cara, então eu fico vendo assim, falei, bicho, tem alguns sinais, cara, que você fala assim, isso não vai dar certo, cara. Então vocês fiquem de olho aí nos sócios de vocês, em quem que vocês vão escolher para investir. A dica do Henrique é de ouro, viu? Cara, porque na verdade é o ego, a história do ego, né? O ego é um negócio muito difícil. E existe um termo no mercado, que eu não vou lembrar o termo em inglês aqui, que o cara quando monta uma empresa e vende uma empresa, bem, ele tem um termo que a gente fala assim, não, esse cara já virou uma empresa. Então o passe dele é valorizado no mercado. E é legal isso, é o cara entender também, principal, isso é legal, entender o seguinte, quando você monta uma startup e a startup performa e ela começa a funcionar bem, ela tem uma rentabilidade, ela dá lucratividade, ela se torna uma empresa perene, você tem que entender o seguinte, essa é uma empresa para eu vender para um grande grupo ou é uma empresa para eu continuar com ela?
É legal você entender isso e às vezes não pegar amor demais por aquela empresa. Amar é saber deixar ir embora. Eu falei. Você pode falou. até pegar o amor, então, mas você tem que saber se desprender. Então você tem que entender isso. Fala assim, não, essa é uma empresa. Quando você entrar na empresa, você fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você vai ser meu sócio. Você entende perfeitamente que essa é uma empresa que a gente está montando para vender para alguém maior? Porque senão eu nem entro. Porque essa empresa não é minha vida, eu não nasci aqui dentro. Uhum. Então a gente está aqui exatamente para torná-la um sucesso, para que a gente possa fazer e entregar ela para o mercado ou para alguém que é maior ou tem mais expertise que a gente. Então você enxergar certos tipos de empresas, elas são feitas para isso. Você tem aptidão, você conhece o mercado, você estrutura e entrega para alguém maior. É isso aí. Henrique, só tenho que te agradecer. Falamos aí. Conversa maravilhosa, não falei besteira, não xinguei ninguém. Você nunca fala, você vai ficar tranquilo. A gente já tinha feito um bate-papo de Instagram antes, e por isso quando a gente lançou o canal, né, foi o que eu te falei, a gente quer falar com pessoas que representam e têm a ensinar, e que a gente possa sair um pouco do dia a dia, né? Então, eu creio que sempre relacionou isso. É o Skank é futebol, o Henrique é futebol, então vai ficar perguntando de Cruzeiro, o jogo que você mais gostou, busca que você mais gosta. Acho que isso aí todo mundo que te acompanha está cansado de saber, né? Que já te falei viu, bastante, falando suas referências. Então a ideia era a gente tentar realmente explorar um pouco essa vertente diferente, que todo mundo possa aprender aí com seus ensinamentos, e já ficamos felizes também de saber que vamos continuar te vendo nos palcos, que é isso que a gente quer ver também. Vamos divertir, né? A vida tá aí para isso. E quem for, nós vamos nos encontrar lá, porque vale a pena. Beleza. Obrigado por tudo, viu? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Estaremos aí junto publicando essa entrevista aí solta aí no seu Instagram, no meu canal do YouTube. Vambora. E a gente vai fazer uma divulgação legal para que todo mundo possa aprender. Pessoal, obrigado. Mais um episódio do nosso Fala Campeão. Obrigado mais uma vez, Henrique Portugal. A gente se vê por aí nos shows dele. Abraço.